que a gente continua, Jesse Lima, perdão, a gente continua nessa sequência definida por sorteio. E as sabatinas estão repercutindo muito, inclusive com reações, com respostas a Poliana Oliveira. Ananias, um dos momentos da sabatina ontem do candidato Silvio Mendes, ele mencionou doutor Pessoa, um suposto convite que teria sido feito por doutor Pessoa a Silvio Mendes para uma composição de chapa, e o prefeito mandou um vídeo contando a versão dele sobre essa história. Poliana, eu vou pedir só antes de mostrar o vídeo, Ari, contextualiza a fala de ontem de Silvio Mendes com aquele momento eleitoral. Ananias, o candidato Silvio Mendes disse que na campanha de 2018 ele foi convidado, né, pelo prefeito doutor Pessoa para compor com ele, para eles iam ficar juntos. E aí ele terminou declinando desse convite. E aí, foi de 2018? 2020, desculpa. 2020. Na eleição para prefeito que elegeu o prefeito doutor Pessoa. Que Silvio Mendes seria candidato a governador com o doutor Pessoa vice. Exatamente. E ele, Silvio Mendes, recusou. E aí o prefeito... Ele declinou. O prefeito responde. Confira, doutor Pessoa. Doutor Silvio Mendes, assisti o Jogo do Poder ontem e Vossa Senhoria disse que eu teria ido na sua casa fazer negociação política para ser seu vice. Não é verdade. Não é verdade. Até porque Vossa Senhoria é preconceituoso. Ia querer um vice do interior de Água Branca, um cidadão de família humilde. Um mês após essa conversação, o saudoso prefeito da época foi na minha casa. A imprensa estava lá, registrou tudo. Ele me chamou assim de lado e disse: não faça coligação com esse Silvio Mendes, porque ele me traiu. Ele anda atrás para que eu indique ele para ser candidato a prefeito, mas eu não indicarei. Esta que é a história, doutor Silvio Mendes. Olhe de frente, não crie subterfúgio, não crie fake news. Tá aí, fala forte do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e aí vamos destacando alguns pontos. O primeiro dele que chama muito a atenção, ele desmente, disse que Silvio Mendes não falou a verdade quando relatou aqui no Jogo do Poder durante sabatina que foi convidado para ser candidato a prefeito de Teresina, tendo o doutor Pessoa como vice na eleição de 2022. E ele recusou. Sua análise, Poliana Oliveira. Ananias, olha, o candidato Silvio Mendes, ele já até havia me confidenciado essa mesma história que ele contou aqui já há algum tempo, mas, obviamente, nunca tinha vindo assim a público para essa discussão. A gente está aí com a palavra de um contra a palavra do outro, né? Uma versão de Silvio leva para um caminho, a versão de doutor Pessoa leva para outro, mas você vê na chateação do prefeito doutor Pessoa como essa fala incomodou. Ele chama inclusive Silvio de preconceituoso, né, por conta das falas com relação ao próprio prefeito doutor Pessoa. Que ele não faria coligação com ele por ele ter uma origem humilde, né, de vir de onde vem. Então, assim, eu acho que a indignação do prefeito doutor Pessoa com relação a essa fala de Silvio Mendes diz muito. Agora, reforço, é a palavra de um, a versão de um contra a versão de outro. E, assim, uma das testemunhas a gente já não pode mais questionar, que é o que mencionado aí pelo prefeito, que é o caso aí do ex-prefeito Firmino Filho. E ele relata aí também, Kátia, que ouviu do prefeito Firmino Filho para que não fizesse a coligação com o Silvio Mendes. Ananias, existe aí a contextualização daquele momento político em Teresina. Eu não sei se
o telespectador se recorda, mas a gente que cobre, a gente que faz as matérias, o grupo político do prefeito Firmino, o PSDB, que era uma carência histórica do PSDB e que se confirmou agora que o medo que existia era real, porque hoje o PSDB não tem uma liderança, era de que não se fizesse um nome viável para ser prefeito, a candidatura. E aí você tinha vários nomes. Tinha o professor Kleber, tinha o delegado Samuel, aí foi quando foi levantado o nome do ex-prefeito Firmino Filho, ou Silvio Mendes, que estava há muito tempo afastado. Então, esse foi o contexto em que a história, tanto a versão de Dr. Silvio quanto a versão do Dr. Pessoa, aconteceu. E como a Poliana falou, a gente não tem uma outra palavra, né? Sempre será a palavra de um contra o outro, mas a gente se recorda bem que naquela época existia essa questão. Firmino era pressionado, era questionado em quem iria ser o seu sucessor. Sim. Não teria preparado esse nome, não preparou realmente. Kleber Montezuma foi aí escolhido e todo mundo se recorda que criou até um certo racha e mal-estar no grupo do PSDB. E aí, nesse contexto, a gente não tem muito o que acrescentar, porque é isso, é a palavra de um contra a palavra do outro. Ari, o prefeito Teresina, doutor Pessoa, relata aí que Silvio Mendes, ele ouviu do próprio Firmino Filho, estava ali buscando ser o candidato em 2020 e terminou sendo preterido por Kleber Montezuma. Eu trago uma nova informação que a gente já tinha falado aqui no Jogo do Poder, que eles teriam se encontrado, Silvio Mendes e doutor Pessoa, na Expoap de 2019, no final de 2019. E lá na Expoap, eles teriam conversado e lá, supostamente, o prefeito de Teresina teria dito: doutor Silvio, se o senhor for candidato a prefeito de Teresina, no ano que vem, eu serei seu vice com orgulho. Eu topo ser o seu vice. Esta proposta teria sido feita na Expoap, inclusive no evento também estaria o senador Marcelo Castro, e o prefeito está dizendo que isso não é verdade, que nem neste episódio supostamente ocorrido na Expoap, nem o outro ele se ofereceu para ser vice de Silvio Mendes, para compor com o Silvio Mendes. E como você bem sublinhou e a Kátia comentou bem, doutor Pessoa foi mais longe, porque disse que o Firmino foi procurá-lo na casa dele para dizer: não confie no Silvio, não fique com o Silvio, que ele é traidor. Então, essa declaração do doutor Pessoa eu considero uma das mais fortes que eu já vi nos últimos tempos. Sávia? Olha, me surpreende porque eu percebo uma mudança de tom do doutor Pessoa. Ele sempre foi ali, de certa forma, estimulado por aliados a fazer uma crítica mais incisiva, mais dura a Silvio Mendes. Ele sempre se negou, e lembrando que os dois são médicos, que tinham uma boa relação. Então, a fala do Silvio ontem, eu acredito que desencadeou essa reação do doutor Pessoa com uma mudança de tom. E a questão é se essa mudança de tom vai permanecer e o prefeito de fato rompe aí qualquer via de diálogo, porque essa informação do Ari, da Expoap, a gente trouxe na época no Jogo do Poder, tinha até uma foto do Silvio Mendes com o doutor Pessoa, uma foto que tinha sido tirada, não posada, né, tirada por pessoas que estavam no evento, que mostra que eles teriam conversado, e essa especulação de fato na época surgiu, né, de uma chapa Silvio e doutor Pessoa, que agora o Silvio cita e o doutor Pessoa nega. A Poliana, ontem você fez a pergunta ao prefeito doutor Pessoa sobre a relação com o Firmino Filho. E ele disse que nunca brigaram, que ele nunca foi contra o prefeito Firmino Filho em nenhuma política. Uma relação fraterna, né? Que ele é até padrinho da filha do ex-prefeito. Silvio Mendes nunca disse que nunca disputou, nunca brigou com o ex-prefeito Firmino Filho. E hoje o Ari a gente traz, o doutor Pessoa envia para a gente o vídeo com essa fala, como é Ari, sobre... Ele disse que o Firmino foi na casa dele e disse: não feche com o Silvio Mendes, não confie nele porque ele não será meu candidato, ele é traidor. Foi isso que o prefeito disse. Como a Poliana trouxe o tópico ontem, eu queria ouvi-la. Ananias, inclusive, já tem muita gente querendo comentar esse tópico, né? Porque continua ainda a lenda, né? Porque, repito, uma das partes dessa história não pode mais se posicionar, não pode mais responder porque não está mais aqui. Muita gente querendo aqui, falando, de fato havia conflito, outros dizem, não tinha conflito, porque